Bem-vindos a mais um vídeo, boa noite para quem está sentindo falta do boa noite, e hoje eu vou comentar sobre o Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho é um personagem, uma pessoa aí muito peculiar, extremamente único, né? Acho que não tem mais ninguém no Brasil que fala as mesmas coisas que ele fala. Ele não é socialista, nem comunista, mas ao mesmo tempo ele é coletivista, de uma certa forma. Ele tem um tipo de coletivismo, umas ideias que ele acredita e que fizeram com que ele tomasse decisões até bem estranhas na vida dele, como por exemplo ele tomou a decisão de se tornar um morador de rua. Ele veio de uma família rica, mas ele não se contentava com a situação dessa família rica. Ele achava que era injusto que ele fosse rico enquanto outras pessoas passam fome. E aí ele decidiu se tornar um morador de rua. Aí ele começou a falar com as pessoas as ideias dele, enquanto ele era morador de rua, e essas ideias, ele tinha uma certa oratória, ele tinha uma certa... A fala dele era bem convincente, ou era bem interessante, ou as ideias dele eram bem originais, e aí as pessoas começaram a filmar ele falando e colocar na internet, e isso viralizou, e ele se tornou famoso. E aí... são ideias que têm uma certa originalidade, que vale a pena talvez debater sobre elas em alguns pontos. Agora ele foi no Flow e um dos cortes foi ele falando que publicidade para ele era um crime. Então mesmo ele, depois de abrir um canal no YouTube, não colocou anúncio nos seus vídeos, se recusou a monetizar os seus vídeos, porque ele acha que a publicidade é crime, e para monetizar os vídeos você monetiza através da publicidade. Então, muito obrigado aí a todos que não desativam o adblock, enfim, ou que ajudam o meu canal. Inclusive aí, deixe o seu like, sua inscrição e Pix, ou torne-se membro para ter acesso a vídeos exclusivos, se você gosta desse conteúdo. Então vamos falar sobre isso. Para ele, publicidade é crime porque a publicidade faz com que você deseje coisas que ele acha desnecessárias. Ele acha que você só tem 5 necessidades, que seria ar, água, comida, moradia, e a última eu me esqueci qual é. Mas enfim, a ideia dele é que o ser humano tem certas necessidades básicas e que essas necessidades estão acima de todas as outras, e se eu já tenho essas necessidades, agora eu preciso garantir que outras pessoas tenham, né? Só que o problema com a ideia dele, quer dizer, o problema não, tem muitos problemas, né? Um dos problemas seria o seguinte: no livre mercado, cada pessoa, ela tem aquilo de acordo com o que ela produz para os outros, né? Se eu ganho muito dinheiro no livre mercado, isso significa que eu estou produzindo muito valor para outras pessoas, né? E até isso vale desde o trabalhador mais braçal até o investidor, até o cara que trabalha com coisas completamente abstratas, só com números, só com gráficos, ou só com... Quer dizer, claro que esses números e gráficos têm um fundamento no mundo real, que são as empresas, ou criptomoedas, né? Criptomoedas têm uma utilidade no mundo real, elas são um recurso escasso que tem uma utilidade. Então até o investidor, ele está trabalhando com coisas que geram valor, e quando o investidor ganha valor... é porque ele ajudou a produzir esse valor. Ele colocou os recursos dele naquilo ali, que a inteligência dele calculou que aquilo ali... Quer dizer, calculou não, né? Porque parece que fez econometria, parece que fez cálculo econômico centralizado. A inteligência dele deduziu, ou de alguma forma, ou induziu que aquilo ali tinha valor, que aquilo ali ia gerar valor, e ele usou essa inteligência para aumentar o valor total da economia. Esse é um outro problema aí no pensamento do Eduardo Marinho, que ele pensa que para uns terem mais, outros precisam ter menos. E por isso que para ele a publicidade é um crime. Porque a publicidade, ela faz você querer comprar coisas que vão além das suas necessidades básicas, mas para ele, para você ter coisas além das suas necessidades básicas, outra pessoa precisa ter menos. E isso não é verdade. Isso não é verdade. A produção de valor econômico, ela produz valor econômico a mais do que o total. O total não é constante. Não existe um valor total constante e para uns ter mais, outros precisam ter menos. O Cauê Moura foi outro que falou isso também em algum vídeo aí, acho que mês passado ou retrasado.
que falou que para que umas pessoas tenham mais, outros precisam ter menos. Isso é falso. Isso é falso. Quando uma pessoa ganha valor, significa que ela gerou esse valor para outros. Porque o valor no mercado ele é ganho por trocas voluntárias. Por isso que os Estados Unidos têm uma mentalidade muito melhor do que a nossa, nesse sentido. Porque lá eles, até a linguagem deles reflete isso, que eles não falam ganhar dinheiro, eles falam fazer dinheiro. Ou seja, se você lucrou no mercado, é porque você fez alguma coisa, você deu alguma coisa a mais para as outras pessoas e elas trocaram isso com você, elas quiseram trocar. Elas te deram porque isso foi melhor para elas, não porque você sugou as coisas delas, com exceção do Estado. O Estado, sim, ele vive sugando as pessoas. Então, tudo que você fizer, pelo ponto de vista estatal, está sugando o valor do mercado. O mercado funciona gerando valor e o Estado funciona subtraindo valor. Só que esse valor total não é constante em nenhum dos dois casos. O Estado ele diminui o valor total, enquanto que o mercado aumenta o valor total da economia. Então, por esse motivo, não é prejudicial para as pessoas pobres você fazer publicidade e vender produtos, por mais que você ache que esses produtos não são necessários. Eu fiz aqui uma miniatura do Capitão América e vendi por R$50 mil. Porque a pessoa que comprou, ela viu mais valor nesse Capitão América do que os R$50 que ela tinha. Você aumentou o valor total da economia, ou seja, ninguém passou fome para você fazer isso, ninguém perdeu a comida para você fazer isso. Pelo contrário, você só deu mais valor para a economia. Essa pessoa agora tem um valor maior, você tem um valor maior, ninguém foi afetado por isso. Agora, pensa no que você precisaria fazer para criminalizar a produção de produtos considerados supérfluos, né? Você precisaria do Estado, do monopólio da força, só a existência do Estado já criaria um custo adicional, ou seja, só para o Estado existir, ele já precisa de imposto e de inflação para sustentar a sua existência, que não é de graça. Ele é um monopólio do uso da força que precisa ser imposto, institucionalizado. Isso não é de graça. E para isso você precisaria, né, porque ele disse que ele chamou de crime, não é só uma questão de moralmente certo ou errado, ele chamou de crime, que é um termo jurídico. Aquilo deveria ser proibido por lei. O que é crime é o que deve ser proibido. E para ser proibido, você precisa impor a força. E só a existência do Estado já subtrai o valor total da economia. Enquanto que você fabricar uma miniatura do Capitão América, ou sei lá, o que quer que seja, quer que você veja o valor nisso ou não, isso não subtrai o valor da economia. Fazer trocas voluntárias não subtrai o valor total da economia. Não prejudica pessoas pobres. Não prejudica pessoas que passam fome. E você ter o Estado, isso sim prejudica pessoas pobres e passando fome. Então é por isso que você precisa de liberdade. As pessoas precisam ser livres para fazer as trocas voluntárias que elas quiserem. Se você tem dinheiro sobrando, compra o que você quiser. Você tem que ser livre para isso, porque a outra opção é o Estado. E eu não lembro de ter visto o Eduardo Marinho defender o Estado, mas eu lembro de ter visto ele dizer que algumas coisas são direitos básicos. Isso também é um problema, né? Direitos básicos, você vai precisar do Estado para garantir esses direitos básicos, só que eles não são de graça. Você vai precisar que alguém pague e logo alguém vai ser roubado para pagar. Aquilo vai ser oferecido à força. E os próprios pobres vão pagar também. Isso vai se custar mais do que simplesmente alguém oferecer no mercado. Por que vai custar mais? Porque você precisa também pagar os burocratas, a polícia, o exército e tudo que faz parte do Estado para poder sustentar esse sistema. Então, simplesmente, isso subtrai o valor da economia. O mercado não. O mercado adiciona. O mercado gera oportunidade, gera empregos. Então, você tem que ver que essa publicidade... Por exemplo, o iFood. O iFood faz uma publicidade lá no Flow. Quando o iFood faz isso, não é só o dono do iFood que está ganhando dinheiro. Não são só os acionistas do iFood que estão ganhando dinheiro. Não, são todos os entregadores. Imagina, são milhares ou até milhões de entregadores do iFood. Pessoas que conseguem se sustentar, que conseguem viver, conseguem não passar fome graças ao emprego, graças à oportunidade de ser entregador do iFood. Você está distribuindo riqueza para essas pessoas. E o que o Eduardo Marinho não percebeu é que o mercado, ele distribui riqueza. Olha, as nações mais pobres do mundo são as socialistas, e as menos pobres do mundo são as capitalistas.
É simples. As nações menos pobres do mundo são aquelas onde as pessoas têm liberdade de mercado para fazer as trocas que elas quiserem. Essas trocas vão acabar empregando pessoas, as pessoas pobres. Então, entregadores do iFood, né? Hoje, muita gente que, de outra forma, estaria desempregado, estaria na miséria, pode virar entregador do iFood. Então, isso beneficia essas pessoas. E a liberdade é necessária. Sem liberdade, você não vai ter pessoas saindo da miséria. O Estado ele arrecada trilhões de reais, ou trilhões de dólares, e não consegue acabar com a fome. Então não é o Elon Musk comprando o Twitter que está impedindo isso. Pelo contrário, o Elon Musk comprando o Twitter, ele está apostando o dinheiro dele. O dinheiro do Estado nem é dele, é roubado dos outros. O Elon Musk está pegando o dinheiro dele e apostando esse dinheiro que ele consegue aumentar o valor do Twitter, aumentar o valor total da sociedade. E ninguém vai perder nada com isso. Ele não foi na casa de ninguém arrancar a comida da pessoa para fazer isso. E se ele distribuísse esse dinheiro, ele ia acabar rapidamente. Também não ia... Digamos que ele usasse todo esse dinheiro para comprar comida e entregar para as pessoas e pagar o carro que vai lá entregar a marmita na casa de todas as pessoas, uma por uma. O que ia acontecer? Ia torrar o dinheiro dele todo, ia acabar. Quando acabasse, não ia mais comprar comida. Ia ficar o quê? Um mês dando comida para algumas pessoas. Quando acabasse, não resolveria a fome. Voltaria toda a fome de novo. Porque não é isso que resolve a fome. Não é tirar o dinheiro do bilionário que resolve a fome. É uma coisa que o Eduardo Marinho falou também, que ninguém deveria ter acúmulo de capital. Só que o acúmulo, ele gera valor. Se você usar ele no mercado para fazer trocas voluntárias, ele gera valor e aumenta o valor total da economia. Ele não tira de ninguém. Isso é uma coisa importante. Acumular capital não subtrai o capital de ninguém. Não rouba o capital de ninguém. Pelo contrário, gera oportunidade. O investimento gera oportunidade de empregar pessoas, melhorando a vida das pessoas que foram empregadas. Enquanto que não afeta outras pessoas negativamente, não tira de outras pessoas, só ajuda as que estão incluídas ali. E isso, é claro, estimula as pessoas a serem produtivas. Elas precisam, no mercado e no capitalismo, produzir, ser produtivas. Enquanto que, se você desse coisas de graça para as pessoas, elas não precisariam ser produtivas para ganhar essas coisas. Ou seja, no mercado você tem incentivo de produção e no assistencialismo você tem incentivo de não produção. Se eu já ganho sem produzir, para que produzir? E como você sabe o que você deve produzir se você não sabe a diferença entre lucro e prejuízo? O lucro te diz que você produziu a coisa certa, o prejuízo te diz que você produziu uma coisa que não valeu a pena. Você precisa do mercado, do capitalismo, da liberdade e do individualismo para ter tudo isso. Eu acho que o Eduardo Marinho, claro, ele é livre para viver a vida dele do jeito que ele quiser. Eu não quero, assim como ele mesmo diz que também não quer ditar regras sobre as outras pessoas, nem eu quero ditar regras sobre a vida dele. Se ele está feliz assim, viva a vida do jeito que torna ele feliz, tanto que ele diz que se não fizesse isso, ele seria deprimido. Se ele tivesse vivido a vida como um rico, ele diz que seria deprimido e acho válido. Cada pessoa quer coisas diferentes. Tem pessoas que querem ser ricas, tem pessoas que não precisam ser ricas, que não fazem tanta questão assim. E o Eduardo Marinho não faz tanta questão assim, então tá ótimo. Faz o que ele tem que fazer, o que deixa ele feliz. Assim como no mercado, cada um compra o que quiser. É uma escolha individual, mas como ideia coletiva, acho que ele está cometendo erros no raciocínio dele. E acho que o capitalismo é a saída, é o caminho certo. Muito obrigado, deixe seu like, inscrição, sininho, Pix, torne-se membro. Ajude esse canal de todas as formas a continuar propagando a liberdade e o mercado, que são a única salvação do Brasil. Estou falando, livre mercado é a única coisa que pode tirar o Brasil do terceiro mundo. Não tem outro jeito do Brasil sair do terceiro mundo. Tem um jeito de você sair do terceiro mundo, que é pelo aeroporto. Muito obrigado e até a próxima.